Bom dia, amadas. Bom dia, amadas. Bom dia, amados. Hoje nós estamos aqui, nesta manhã, eu, Adriana Landim, com vocês, neste compromisso de juntas aprendermos mais da Palavra de Deus. Mulheres Marias. E hoje nós estaremos dando sequência ao estudo das Marias que têm acompanhado Jesus. Mulheres assim como eu e você, que anseiam estar aos pés de Cristo, mesmo com nossas limitações, mesmo que nós entendamos que caminhar com Cristo em direção à vitória implica em sujeitarmos a sua vontade, conhecendo profundamente. Falamos nesses 2 últimos dias sobre Maria, a mãe de Jesus. E eu quero lembrar todos os dias com você. Não tenha medo. Deus está contente com você. Marias, Marias e Marias. Mulheres, Adrianas, Isabel. Mulheres, Raquel, Miriam. Mulheres, Cláudia. Mulheres, Nerci. Mulheres que estão ao nosso redor, Rosângelas, Valdirenes e assim por diante, Simone e todas as demais. Vocês são escolhidas de Deus para abençoar. Vocês foram escolhidas e Deus está contente com vocês porque vocês estão aqui, sujeitas a estarem a cada dia se rendendo aos pés de Cristo, conhecendo-o profundamente. E hoje eu quero falar sobre Maria Madalena, aquela mulher que colocou a vida diante de Deus porque foi liberta para viver a liberdade em Cristo. Em Lucas capítulo 8, diz assim os versos de 1 a 3. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que com seus próprios recursos ajudavam Jesus e os seus discípulos. Nós vemos aqui mulheres que colocaram a sua vida à disposição de estarem ajudando Jesus e os seus discípulos a anunciarem o reino de Deus. Nós vamos também ler nesse momento Lucas capítulo 7, de 37 a 50, que diz assim: Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus, por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Então Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: Fale, mestre.
2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem o que havia emprestado. Então ele lhe perdoou a dívida de cada um deles. Qual deles vai estimá-lo mais? Então Simão respondeu: eu acho que é aquele que foi mais perdoado. Jesus, com toda a sua sabedoria, respondeu: você está certo. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que eu entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém, ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela me mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. E os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse a Maria: a sua fé salvou você. Vá em paz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós entendermos que nós somos pecadores e estando aos pés de Cristo, nós vamos receber o perdão. E entendemos que pela fé em Cristo nós seremos salvos e libertos. Quando reconhecemos que somos pecadores, não devemos nos desesperar, mas sim olhar diretamente para Jesus para vencermos este sentimento. Assim como você e eu somos perdoados pela morte de Cristo, morte sacrificial, assim nós recebemos também o poder através da sua ressurreição. Que possamos deixar que o processo de purificação aponte diretamente para Jesus e para a vitória que Ele já conquistou na cruz. Não para nós mesmos e para a nossa derrota, mas que juntas nós possamos encontrar a maravilhosa graça de Deus, olhando para Cristo e nos rendendo aos seus pés, assim como essa mulher que recebeu o perdão de Deus, se humilhou e se colocou diante do Senhor, como todos apontavam, mulher pecadora. Eu e você, nós precisamos reconhecer quem somos e reconhecer quem Deus é e quem nós somos nele, dependentes dele. Em Colossenses 2,6 diz que nós encontramos a maravilhosa resposta de Deus, que diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. E eu quero convidar vocês, mulheres, a andarmos, caminharmos com Cristo todos os dias. Mulheres que venham ser enviadas para anunciar o reino de Deus e a sua justiça. Quando Jesus foi interpelado, ele foi interposto, quando ele recebeu o argumento de Simão, falando sobre a mulher que estava ali, falando que se ele soubesse quem fosse essa mulher, quem era aquela mulher que estava tocando nele, a vida de pecado que ela levava, se ele fosse realmente um profeta, ele saberia. Ele só não sabia que Jesus não era simplesmente um profeta, mas ele era o dono da vida, o dono das nossas vidas. E quando ele recebeu aquela mulher que entendeu que ela precisava estar aos seus pés, entregou tudo aos seus pés, porque esse perfume, ele tem um valor muito grande. E esse perfume para ela era o que ela tinha de mais precioso, e ela entregou aos pés de Cristo. Ela colocou tudo que ela tinha diante do Senhor.
E ela entendeu que ela precisava dele. Por isso Jesus disse: a quem pouco se sente perdoado, jamais terá no seu coração a gratidão como essa mulher tinha. Como ele disse, qual daqueles homens seria o mais grato? E ele falou: claro, Senhor, que aquele que teve a dívida maior, que foi prestada diante do Senhor e foi anulada. Assim é nós, quando reconhecemos que somos pecadoras e entendemos que a nossa dívida é anulada quando estamos em Cristo. Mulheres, não guarde com você feridas que tem carregado, mas entregue diante dos pés de Cristo agora, em nome de Jesus. Eu te peço que você entenda que o Senhor pode libertá-la agora de tudo aquilo que vem te escravizando, que vem te adoecendo, que vem trazendo você à morte. Estão morrendo, mulheres estão morrendo cada dia, trazendo rancor, trazendo situações que têm deixado com que feridas tenham aumentado, úlceras, câncer, pessoas que se encontram deprimidas, sem vontade de viver, mulheres que estão caídas no chão, que não se olham mais no espelho e não se amam mais. Jesus te ama e Ele quer te dar a vida agora. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço a tua bênção sobre todas as mulheres, assim como Maria Madalena, que recebeu o livramento de Cristo, de todos os maus espíritos. Assim, ó Deus, que todas as mulheres recebam agora o teu milagre de cura, libertação, renovo, Senhor. Traga vida a cada uma delas em nome de Jesus. Traga vida, Senhor. Eu te peço que todas as mulheres agora, todas elas, ó Deus, e aqueles homens também que estão ouvindo, sejam libertos e curados, que sejam livres para te adorar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Um grande abraço.